Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gis. Hoje eu vim aqui falar sobre uma trilogia. Trilogia Todas as Partes. Mas antes, se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o seu curtir aqui no vídeo, não deixa pra depois, já deixa agora o joinha aqui no vídeo, porque depois você esquece que eu tô sabendo, né? E me siga nas redes sociais, se você tem alguma rede social, me siga lá, eu deixo o link aqui pra você de todas as minhas redes sociais e me siga lá na onde que você se sente mais confortável. E se você quiser saber o que eu tô lendo em tempo real, me siga lá no Scooby, lá eu coloco o que eu estou lendo e o que eu estou achando em tempo real. Bom, gente, eu quis falar sobre essa trilogia pelo seguinte, é uma trilogia LGBT com BDSM. Como que isso se junta, como isso se casa? No Clube Líder, né? Mas assim, eu quis falar sobre isso porque não pelo BDSM, porque assim, eu não costumo ler livros com esse tema de BDSM, já vou deixar bem claro aqui. Li pouquíssimos livros, até anotei aqui o que eu li, ó, 50 Tons, Devotion, que vai sair o livro 3 agora da Julie Lupo. Depois de Tudo Você, da Lara Smith, Inocência, da Lara Smith, e agora o novo livro da Lara, que é o livro do Draco, que é o lançamento dela aí, que também tem o BDSM. E por que eu não costumo ler livros com essa temática, né? Porque pra você falar sobre um assunto, você precisa pesquisar bastante, né? E geralmente o BDSM, ele é muito fantasioso em alguns livros, né? Por isso que eu não costumo ler. Porque você tem que ir direto à fonte, né? Então assim, eu estou em grupos, né, de BDSM, eu conheço pessoas que praticam, eu conheci uma pessoa que ela foi uma bottom, né, ela teve uma relação DS 24/7 durante um tempo. Eu conversava muito com ela sobre isso, e também tem uma outra pessoa que eu sigo também, que ela é uma submissa, ela tem uma dome. Então assim, pra você falar sobre o assunto, você tem que entender, você tem que estar em contato direto, porque senão fica fantasioso demais. E é o que aconteceu quando o 50 Tons de Cinza foi lançado. Foi aquele boom, todo mundo querendo, né, participar e entrar, e quando acabou vendo como realmente acabou se assustando, acabou ficando com medo, acabou saindo, acabou falando mal de quem pratica. Então por isso que eu não costumo ler. Mas eu li essa trilogia pelo seguinte, eu ultimamente estou procurando livros que tem assim outro tipo de estereótipo, né? Porque geralmente quando você vai procurar um livro para ler, ou é um CEO fodão, né, que é o dono de tudo, de império, bruto, frio, que não dá risada, que não quer saber de mulher nenhuma, e de repente aparece a mocinha virgem, ou a mocinha, né, que ela é negra e da favela, que ninguém vê, e o cara lá que tá no topo acaba enxergando ela, ou é um viúvo e a babá virgem, ou é casamento arranjado. Então assim, esses livros, eu tô correndo um pouco desses livros, porque é um tema que eu já tô cansada, sabe? Já tô bem cansada desses temas. E assim, por mais que o tema seja BDSM, a sinopse acabou me chamando a atenção por ter essa quebra de estereótipo, né? Então por isso que eu comecei a ler. Falei, bom, eu vou ler o livro 1, né? Depois eu soube que tinha o livro 2, que eu li no Wattpad antes dele ser retirado. Então assim, o livro 1 ele já está disponível na Amazon. O livro 2 foi retirado dia 15 de novembro, né? Então ele vai passar por tudo, né? Diagramação, revisão, para poder ir para a Amazon. E o livro 3, ele está sendo postado no Wattpad. Você pode ler o livro fora da ordem, não tem problema você ler, porque a autora ela faz tipo um mini flashback dos acontecimentos para você não ficar perdida. Mas eu recomendo muito que você leia na ordem de publicação, tá bom? O primeiro livro é Todas as Partes de Mim. Segundo livro, Todas as Partes de Você. Terceiro livro, Todas as Partes de Nós. Eu vou falar rapidamente sobre cada livro e depois eu vou falar pra vocês, né, o que me chamou mais a atenção, que é essa quebra de estereótipo. Todas as partes de mim, a gente vai conhecer o Rael. O Rael, ele é um cara negro, né, que lutou muito na vida, ele teve uma vida bem difícil e ele cresceu, ele conseguiu se formar, né, infelizmente ele não conseguiu devolver pra mãe dele, né, dar pra mãe dele uma aposentadoria boa, um conforto, porque ela infelizmente acabou morrendo aí com uma bala perdida que eles não sabem se foi policial ou se foi bandido que atirou e largaram por isso mesmo. Ele é um cara negro que hoje em dia, né, está até com uma vida confortável
E ele acabou conhecendo o Carlos, né, que acabou introduzindo ele aí nesse mundo do BDSM, e ele começou a frequentar esse clube, né, que é o Líder. Só que ele ia ser vendido e ele não queria que outra pessoa comprasse o clube e desmanchasse, fizesse outra coisa. E ele acabou comprando esse clube. Ele é um dominador bem respeitado, não só por ser dono desse clube, mas ele é bem respeitado por ser um dominador ali. E ele tem um submisso fixo, né, que é o Henrico. Mas o que acontece? Ele está indo embora para casa de moto e ele acaba sofrendo um acidente. Ele é atropelado por um carro que atravessa o sinal vermelho. Ele fica muito machucado, tanto que a perna dele, infelizmente, eles não conseguem salvar. Ele precisa ser amputado. Então, quando ele sai do hospital, primeiro, o Henrico não foi vê-lo no hospital, né? Inventou uma desculpa que não gosta de hospitais, enfim. O Rael vai pra casa do Carlos, né, que é esse senhor, que ele é um dominador, ele mora com uma submissa, mas eles já são, assim, já de idade, eles são bem respeitados nesse meio também, do BDSM. E ele vai pra casa desses dois, que ele tem como um pai e uma mãe. E quando o Henrico chega, ele olha pro Rael e ele fala aquela coisa que você não tá esperando, né? Uma pessoa que cuidou da outra, né? O Rael cuidou do Henrico, sabe? Supriu todas as necessidades dele. E o que ele tava esperando? Bom, agora, né, o Henrico vai cuidar de mim. Não, o Henrico simplesmente vaza, né? E fala pra ele que como que você vai conseguir dar o que eu preciso sendo que você não está completo? É complicado, né? Para uma pessoa que já tem, assim, uma alma de dominador, depender de pessoas é bem complicado, né? No caso dele, ele estava fragilizado, ainda tendo que assimilar, né, a sua nova condição de não ter uma perna, muito caminho pela frente para ele poder se reabilitar, e a pessoa que ele esperava contar simplesmente joga essa bomba na cara dele e vai embora. Nisso se passam 3 anos e o que acontece? Ele é só o dono e administrador da boate. Ele nunca mais fez cena, ele nunca mais jogou, ele nunca mais teve um submisso, porque aquilo ficou martelando na cabeça dele. Aí você me pergunta, Gina, mas ele é um dominador, como que isso ficou na cabeça dele? Gente, ele tava num momento de fragilidade. Independente da pessoa, a pessoa estando frágil, o que você disser ali naquela hora, ele vai levar isso pra vida. E apesar dos amigos falarem que não, que ele pode voltar a fazer o que ele quiser, ele não consegue, até que ele vai fazer a entrevista com um novo possível membro, que é o Davi. O Davi é um submisso, vindo aí de uma cidadezinha do sul. Ele vem para São Paulo, né, por uma proposta de trabalho melhor, mas ele quer continuar, né, nesse mundo dele, né, que ele é um submisso. E o Rael fica bastante intrigado quando o Davi confessa que ele nunca teve um dominador, um dom para ele fixo, né? Ele sempre faz cenas esporádicas. O Davi, ele tem algumas necessidades, né, que ele precisa que sejam cumpridas, né? E ele acha que nenhum dominador vai querer atender esse pedido. Até ele conhecer o Rael. Então a gente vai conhecendo mais desse casal, a gente vai conhecendo mais sobre o Davi, o que aconteceu com ele, e a gente vai ver aí como que o amor, né, um sentimento assim de querer proteger a pessoa, né, e depois ir conhecendo mais, se sentindo mais atraído, né, até se desenvolver aí no coraçãozinho do Rael, né, como isso pode transformar, sim, a pessoa. O livro 2 é o Todas as Partes de Você, e aqui a gente vai ver o Chico e o Greg. O Chico, ele é irmão do Davi, né, ele era casado, mas ele acabou se divorciando porque, enfim, né, ele acabou um casamento, uma cidade pequena que vive, eu acho que no século XIX, porque é uma cidade muito religiosa, né, e ele acabou largando os estudos para poder casar cedo. E ele casou com a filha de praticamente o dono da cidade, né, que é um latifundiário bem rico, então assim, ele dá emprego para todo mundo. Mas eles não tiveram filhos, né, e ele pediu o divórcio porque ele já não estava aguentando mais. E o sogro falou, eu não vou dar divórcio, onde já se viu, né, dar divórcio pra... Não, casamento você tem que ficar, tem que aguentar. Até que ele fala, não, mas eu quero me separar porque eu sinto atração por homens. E
ele dá o divórcio pro Chico, mas com uma ameaça, né? Pra poder proteger os irmãos que ficaram na cidade, ele é expulso da cidade por esse velho aí. E ele acaba indo pra São Paulo atrás do Davi, sem avisar que está indo. E quando ele chega, ele encontra o Davi e ele acaba descobrindo sobre essa vida do irmão aí, que até então era secreta pra família, por ele ser um submisso. E assim, o Chico, ele não se importa, ele tá naquele momento assim que você é meu irmão, eu amo você e eu não me importo se isso te faz feliz, né? Mas assim, eu precisei vir pra cá e ele conta o que aconteceu. E o Rael dá um serviço pra ele lá na boate, né, como garçom. E antes dele começar a trabalhar, ele tá lá no prédio, ele vai levar o lixo e ele vê um cara lá também que foi fazer a mesma coisa. E um cara lindo, menor que ele, com um rosto bem angelical, uma mão delicada. E ele já sente uma atração por esse cara lá na hora. Até que ele descobre, né, quando ele vai servir as mesas lá na boate, lá no clube, que este cara, ele é um dominador e que ele estava em São Paulo e ele estava ali fazendo uma entrevista, né, para uma possível adesão aí neste clube. E o terceiro livro é Todas as Partes de Nós, que é o Thiago e o Fábio, né? O Thiago, ele é gerente, né, do clube e precisou de um gerente quando o Rael, ele sofreu esse acidente, né, e o Thiago acabou ficando, né, dominador. A história do Thiago também é bem triste, né, no início do livro, né, a que conta quando ele era criança, tinha 12 anos, é bem triste. E o Fábio, ele é afilhado da Joyce, que é casada com o Carlos, que eu falei lá no primeiro livro, né? E ele sabe, né, dessa vida da madrinha, né, porque os pais do Fábio, eles são hippies, né, então eles sabem da vida da comadre, né? E ele começou a se interessar por isso, então eles pediram pro Rael fazer uma entrevista com o Fábio, né, e mostrar esse mundo pra ele, né? Só que o que acontece? Thiago dominador, Fábio também dominador. Um sente atração pelo outro, mas, né, dois dominadores? Como assim? Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre o que eu achei e o que eu estou achando. A quebra de estereótipo, como eu falei pra vocês, é o que eu tô procurando em alguns livros, e nesses 3 livros isso teve uma quebra surpreendente, porque, primeiro livro, Rael negro amputado, né? O Davi, ele é ruivo, né? E assim, uma quebra total de estereótipo, mas assim, o Davi, ele tem toque. Essa necessidade que ele tem especial, que ele precisa que o dominador faça, é devido ao toque, né? Quando ele se assumiu, como a cidadezinha dele era bem assim, religiosa, bem do passado mesmo, ele sofreu muito, né, com bullying. E na faculdade, ele começou a desenvolver toque e transtorno de ansiedade. Esse toque que ele tem, é um toque que a minha filha tem também. Eu sei como é complicado esse toque. No caso dele, é um toque par. Tudo pra ele tem que ser em números pares. Por exemplo, se ele dá um beijo, ele precisa de ser 2 beijos, né? Se ele tá em alguma cena, vai usar algum objeto lá nele, por exemplo, vai usar uma palmatória, né? A pessoa precisa contar, porque precisa terminar em números pares, né? E sem contar que tudo precisa começar pelo lado direito. Então, se ele tá numa cena, ele precisa ser amarrado, ele tem que começar pelo lado esquerdo, lado direito, e depois pro esquerdo. Na hora de desamarrar, começar pelo lado direito, depois do esquerdo, né? Se ele for fazer algum jogo, como eu dei o exemplo da palmatória, tem que começar pelo lado direito e tem que ser números pares, porque senão ele cria, assim, uma ansiedade e ele tem uma crise. E sim, gente, é muito complicado. A minha filha, ela tem esse toque, mas o dela é ímpar. Tudo tem que ser de 3. A repetição dela é 3. Então, por exemplo, se ela tá com alguma coisa na mão e cai no chão, caiu uma vez, ela pega, derruba, segunda vez, ela pega, derruba de novo, terceira vez antes de pegar. Se ela vai passar por uma porta, agora tá melhor, mas antes, quando ela ia entrar por uma porta, ela entrava, saía, entrava, saía, pra depois entrar de novo. Além dela ter autismo, ela tinha esse toque, agora tá melhor o toque dela, mas ainda de vez em quando acontece, né, ela derrubar uma coisa e ela derrubar no chão 3 vezes, até dar 3 vezes pra poder pegar. Eu entendo bem o Davi
nessa parte. Então o Rael, com esse fato do Davi, ele quer proteger o Davi de tudo que é jeito, e o Davi também se interessa por ele, né? Então eles começam aí, né, uma relação bem legal. Eu gostei muito da maneira que foi tudo muito sutil. Outra quebra de estereótipo também é em relação ao Heitor e o Tomás, né? Porque o Heitor e o Tomás, ele tem aquele tipo físico que a gente chama de urso, né? Que é grande, bem peludo, né? Bem forte. E no caso do Tomás, ele é um submisso, mas ele nunca, assim, ficou com ninguém fixo, porque ele falava assim, que dominador quer ter um submisso maior que ele? O Heitor, claro, né? Mas até então ele achava que o Heitor não tava querendo brincar com ele. E o Heitor teve que provar que não, eu quero você como meu submisso, né? E isso de você ser grande, apesar que o Heitor também é bem grande, né? Não tem nada a ver, então a gente se completa, a gente, né, vai dar um jeito. Então já tem essa quebra de estereótipo aí também que eu achei bem legal. Outra quebra é em relação ao Chico e o Greg. O Chico, ele não é um submisso, ele não faz parte desse mundo do BDSM. Mas quando ele conhece o Greg, né, pelo Greg ser um dominador e também sentir atração por ele, assim, e, gente, essa atração aconteceu antes deles se verem no clube, né? Aconteceu lá no prédio. O Chico poder ficar com o Greg, então ele acaba sendo aquilo que o Greg necessita, mas o Greg trata ele de uma forma que ele também se sente bem fazendo aquilo pra ele. Tanto que no primeiro momento, quando o Chico vai trabalhar lá como garçom, ele vê os submissos de joelho, né? Ele fala assim, gente, mas como assim, né? Se ajoelhar, né? Ele não entendia isso. Até que ele com o Greg começa assim, né, a se envolver, e ele pensa, agora eu entendo, porque por esse cara eu me ajoelharia. E também tem o estereótipo do Greg, né, que ele é um dominador completamente diferente do que os submissos esperam. E é uma coisa que ele fala também. Ele fala que ele não tem um submisso fixo, porque ele é completamente diferente do tipo de pessoa que o submisso quer. Então já tem essa quebra aí de estereótipo que eu também achei bem bacana. E no terceiro livro, como ele está sendo escrito ainda, né, nós temos aí o Thiago e o Fábio. O Thiago é um dominador, então quando ele vê que o Fábio também usa pulseirinha vermelha de dominador, ele se afasta, né? Porque ele fala, bom, eu senti atração por ele, ok, mas ele é um dominador, então eu vou ficar longe, né? Porque ele quer um submisso. Mas o Fábio, quando ele tá fazendo um treinamento, né, nesse meio, né, com os dominadores, né, com o Rael e com o Heitor, o Rael, ele, né, fala de um jeito, né, ele mostra pra ele algumas coisas, algumas regras, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. O Heitor, ele já é um pouco mais antigo, então ele já começa a fazer de outra forma, mas uma coisa que o Heitor faz depois que ele treina, né, o dominador, ele gosta de colocar o dominador pelo menos uma vez em posição de submisso, para que ele sinta na própria pele o que aquela cena causa no submisso, o que ele sente, né, como que aquilo que aquele instrumento que ele tá usando, ele age no corpo. Então ele faz isso com o Fábio, né, ele coloca o Fábio numa cena breve, ele como submisso, para ele saber, né, e ele ainda fala, né, que quando chega nessa parte, os dominadores, eles parecem que estão com aquela cara de quem vai pro matadouro, né? Mas no caso do Fábio, não, ele gosta, ele começa a gostar daquilo, do que ele tá sentindo. E é na hora que o Heitor fala que ele é um switcher, né? O switcher é uma pessoa que ele tanto domina como ele também se submete. Mas não é assim, não, hoje eu vou dominar e amanhã eu vou me submeter. Não, isso depende da pessoa com que ele tá. E o Thiago faz com que ele se sinta tão à vontade que ele acaba se submetendo aí ao Thiago. Então eles estão ainda tentando, conversando e vendo como que essa relação vai dar certo. Assim, teve muitas coisas, muitos pontos positivos nesses 3 livros, né? O primeiro, claro, é a quebra de estereótipo, que eu tô gostando bastante. Outra coisa que eu gostei também é em relação às regras do clube. Tem algumas coisas que, por exemplo, eles têm uma área de convivência somente para os submissos, né? Que é na onde o dominador não entra ali. Porque o submisso, quando tá com o seu dominador, ele tem um protocolo a ser seguido. Então, essa área de conveniência, né? O Rael achou necessário, que é para o submisso ir até lá, ser ele mesmo, fazer amizades, né, com outros submissos, e lá o dominador não entra, né? Então ele não sabe o que acontece lá. Claro que ele tem as regras, tudo, mas ele não sabe o que acontece lá por ele ser dominador. O Rael, o dono do lugar, ele não sabe o que acontece lá. Outra coisa também que eu gostei foi que tem um
rodízio, né, de dominadores que fazem aí a segurança, vamos dizer assim, das cenas, né? Por quê? Para ver se eles estão seguindo os protocolos certinhos. Então, de 2 em 2 horas nas masmorras, que é onde acontecem as cenas, tem sempre um submisso, um dominador lá olhando para ver, fiscalizando mesmo para ver se eles estão seguindo as regras, né? E se tudo realmente está dentro dali do padrão do clube e se tudo está acontecendo de maneira consensual. Tô gostando da história, mas eu falei, né, que eu ia falar de alguns pontos que eu não estava gostando. E uma coisa que me incomodou e ainda me incomoda muito na história é o excesso de nudez, o excesso de exposição do corpo nu. Por quê? Lá é normal para eles o andar nu, né? Os submissos ficarem nus, os dominadores ficarem sem camisa, né? Enfim. E outra coisa também que me incomodou bastante na história é que todas as cenas terminam com sexo com penetração. As masmorras acontece ali 2, 3, 4 cenas públicas ali. Quem quiser entrar para assistir pode assistir. Todas elas terminam com sexo com penetração. Mas assim, eu nunca fui num clube desses, mas como eu falei, eu conheço pessoas que praticam e uma coisa que eu sei que eles não fazem, pelo menos os que eu converso, é expor o seu submisso, o corpo dele, expor para outras pessoas. Até quando eles fazem a cena, eles estão vestidos, né, no máximo assim, uma lingerie, uma roupa íntima, né, uma cueca, né, um top, um short, e eles fazem a cena lá, mas o final, vamos dizer assim, né, o ato sexual não acontece ali em público, não acontece ali exposto, né. No caso da história, isso acontece muito e quando eu leio eu fico muito assim, desconfortável, porque com as pessoas que eu converso eu vejo que não é assim, né. Eu até sigo uma menina, né, que ela é submissa, ela tem uma dome e ela coloca às vezes lá as apresentações que, né, elas fazem, né, ela como submissa e com a dome dela, ela está sempre vestida, no máximo ali ela tá com uma mini saia ou com uma blusa ou um vestido com decote nas costas abertas, dependendo da prática que ela for fazer. E aí ela fica, né, com muita pele exposta, mas nunca nu, né. As fotos que ela coloca nua, no caso, é cena particular privada. E ela coloca até um coraçãozinho, né, para não aparecer as partes. Então isso me incomodou, está me incomodando na leitura, mas pelo plano de fundo da história ser legal e eu estar gostando, né, dessa quebra de estereótipo, como eu já falei, eu estou lendo. Mas assim, eu acho que se ela fizesse essa parte, né, de apresentação, de cenas e tudo, como a Lara fez no livro novo dela, que é esse daqui, eu iria gostar muito mais. Porque, querendo ou não, uma cena, né, entre o dominador e o submisso é uma coisa muito íntima, né? De vez em quando eles fazem cenas demonstrando alguma técnica, o shibari ou o axe, mas essa parte é muito íntima, né? Então, eu não sei, eu acho que se eu fosse uma submissa, eu acho que eu não iria querer essa exposição toda. Ou se eu fosse um dominador, eu não iria querer também olhos, né, de outros dominadores em cima do meu submisso, né? Apesar que eles não poderem tocar, não poderem falar propriamente dito, né, o que eles querem, se eles se interessam ou não, mas eu acho que eu não iria gostar disso. E só isso, só que tá me incomodando na leitura, mas vocês verem, né, eu já li 2 livros e o terceiro eu já li metade, né, então o plano de fundo da história vale muito a pena. E outra coisa também é que os personagens, querendo ou não, alguns desses personagens, eles têm traumas, né, que ali tá sendo trabalhado na história. Eu acho que o pior de todos é o Tiago, porque no início do livro tem um prólogo dele quando ele tinha 12 anos, né? E ele tem um limite rígido que ele não faz oral de jeito nenhum. Então assim, não fazer oral e o prólogo, que é quando a gente lê, você já imagina o que aconteceu e você começa a xingar de todos os nomes horríveis a pessoa que fez esse trauma com ele. Concluindo, é uma trilogia LGBT+,
LGBT, que tem BDSM, que eu estou lendo, gostando do plano de fundo, gostando da história particular de cada personagem, gostei do clube, gostei das regras, tirando o fato de todo mundo ficar peladão lá, ficar nu e fazer a exposição da sua imagem, né, e ter esses momentos mais íntimos aí, lá na frente de todo mundo. Tirando isso, eu tô gostando da história e eu vou finalizar a leitura. E se por acaso vocês quiserem que eu volte aqui pra falar o que eu achei do livro 3, eu volto, né? Se não, eu falo lá no meu Instagram. Gente, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu gostei de falar desse livro pra vocês, dessa trilogia. Eu espero que vocês gostem também, porque eu sei que tem gente que gosta, né? Muito dessas partes hot, dessas partes quentes. E nessa trilogia tem bastante. E o primeiro livro, ele tá com umas avaliações muito boas lá na Amazon. O livro 2 também, ele tá com bastante aceitação, né? Pelos capítulos, pelo volume de comentários. E o livro 3 ainda está em andamento. Gente, e aí? Vamos ler livro com tema BDSM? Diz aqui pra mim, indiquem algum bom que eu vou ler, né? Leio e venho contar pra vocês. Gente, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar o curtir e me seguir lá nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.